Antes do tempo, antes da luz, havia apenas um silêncio profundo e vasto. Um silêncio tão absoluto que parecia eterno, preenchendo cada canto do que viria a ser o universo. Um vazio, não de ausência, mas de potencial, esperando a primeira ação do Criador. Era um espaço repleto de possibilidades, onde tudo estava por acontecer, como uma tela em branco aguardando o primeiro traço. Imagine a escuridão absoluta, um eterno agora, suspenso na expectativa. Nada se movia, nada existia além da promessa do que poderia ser. Nesse silêncio primordial, havia uma presença, a consciência do eterno. Invisível, mas infinitamente real, preenchendo o vazio com sua intenção silenciosa. Era o Verbo, a essência do pensamento e do poder, contendo o projeto de tudo que existiria. Cada ideia, cada forma, cada cor já estavam ali, latentes, esperando para serem reveladas. Tudo estava contido nessa palavra primordial, a semente de toda a criação. Como um código secreto, guardava em si o destino de galáxias, estrelas e mundos. O universo dormia dentro dessa intenção, aguardando o comando que o despertaria. Era um sono profundo, mas cheio de sonhos e potencial infinito. O poder de bilhões de sóis, a complexidade de toda a vida, concentrados em um único ponto de vontade divina. Tudo estava pronto para explodir em existência, aguardando apenas o momento certo. Não havia matéria, apenas potencial. Não havia história, apenas o prefácio. Era o prólogo de tudo, o início antes do início. O Criador não precisava de ferramentas, sua própria natureza era a fonte. Bastava um pensamento, uma vontade, para que tudo começasse a existir. Criar seria um transbordamento de sua glória, uma expressão de amor e imaginação infinita. Era o desejo de compartilhar beleza, ordem e vida com o vazio. Então, o silêncio foi quebrado. Haja luz. Com essas palavras, o universo ouviu seu primeiro som, e tudo começou a mudar. E a luz surgiu, não de uma estrela, mas da essência do Criador. Uma luz pura, original, que iluminou o que antes era apenas escuridão. Ela separou o nada do algo, o caos da ordem. A partir desse instante, tudo ganhou direção, propósito e sentido. A escuridão recebeu um nome, noite, e a luz, dia. Assim nasceram os primeiros conceitos, as primeiras distinções do universo. O tempo nasceu naquele instante, marcando o início do primeiro dia. O relógio cósmico começou a contar, e a história do universo teve seu primeiro capítulo. Assim começou a Sinfonia Cósmica. O universo estava desperto, pronto para se expandir, evoluir e revelar toda a sua grandiosidade. No segundo dia, o Criador separou as águas, formando o céu, uma imensa abóbada azul que pairava sobre as águas profundas. O céu tornou-se o limite entre o alto e o baixo, trazendo ordem ao caos primordial. No terceiro dia, ele reuniu as águas em um só lugar, revelando a terra seca. Sobre essa terra, fez brotar toda espécie de vegetação, relva, plantas que dão sementes e árvores frutíferas, cobrindo o solo com vida e cor. Cada planta, cada árvore, surgia com propósito e diversidade, formando florestas densas, campos floridos e jardins exuberantes, todos essenciais para o equilíbrio da criação. No quarto dia, adornou o céu com o sol, a lua e as estrelas, marcando o tempo, os dias, as noites e as estações. Esses astros guiariam ciclos, colheitas e jornadas futuras. No quinto dia, a vida explodiu nos mares e nos céus. Peixes de todas as formas e cores nadavam nas águas, aves cortavam os ares, criaturas de toda espécie enchiam o mundo de movimento e som. Deus abençoou-os, dizendo: multipliquem-se, encham as águas e os céus. Assim, a vida se espalhou, tornando os oceanos e o firmamento repletos de seres vivos. No sexto dia, a terra se encheu de animais, cada um segundo sua espécie.
Grandes manadas, pequenos roedores, predadores e presas, todos encontrando seu lugar no mundo recém-criado. O planeta pulsava com energia, um ecossistema interligado, onde cada ser tinha seu papel e contribuía para a harmonia do todo. Cada detalhe, desde o menor inseto até a árvore mais alta, revelava a sabedoria e o cuidado do Criador, mostrando perfeição em cada aspecto da natureza. O caos se transformava em ordem, a terra em lar, um lugar preparado para receber a vida em toda sua plenitude e beleza. A criação estava quase completa, pronta para o próximo e mais extraordinário capítulo da história. No auge da criação, Deus formou o homem à sua imagem. Do pó, moldou Adão e soprou-lhe o fôlego da vida. Adão era mais que criatura, portava a imagem divina, capaz de razão, emoção e relacionamento. Deus viu que não era bom que estivesse só. Da costela de Adão, formou Eva, homem e mulher, iguais em valor, unidos em essência. Receberam domínio sobre a criação e a responsabilidade de cuidar do Éden. O jardim era lar, comunhão direta com Deus, sem medo ou vergonha. Eles caminhavam com Deus em harmonia perfeita. O Éden era mais que um lugar, era o estado ideal da humanidade. O sonho original do Criador se realizava ali. A obra-prima estava completa. No centro do Éden, havia uma escolha fundamental: confiar plenamente em Deus ou desafiar sua orientação. Era um lugar de harmonia, onde tudo era perfeito, mas também onde a liberdade de decidir existia. A serpente, astuta e persuasiva, plantou dúvida no coração de Eva, sugerindo que Deus estava escondendo algo valioso deles, algo que poderia torná-los iguais a ele. O fruto proibido simbolizava mais do que desobediência. Era a busca pela autonomia, pelo desejo de decidir o próprio destino. Eva comeu, Adão também. E naquele momento, a inocência se perdeu para sempre. Vergonha e medo surgiram imediatamente. Eles se esconderam de Deus, sentindo pela primeira vez a separação e a culpa. A conexão com o Criador foi rompida. A terra foi amaldiçoada, e a dor, o sofrimento e a morte entraram no mundo, mudando tudo ao redor. Foram expulsos do Éden, e o acesso à árvore da vida foi bloqueado por um anjo com espada flamejante, impedindo o retorno. Mas, mesmo no meio do juízo, Deus fez uma promessa. Da semente da mulher nasceria alguém que venceria a serpente e traria esperança à humanidade. A esperança não morreu ali. Ela foi plantada como uma semente, pronta para florescer no tempo certo. A história da humanidade mudou para sempre, marcando o início de uma longa jornada de busca, aprendizado e redenção. O Éden ficou para trás, mas a promessa de restauração permaneceu viva, guiando gerações. O plano de redenção estava em movimento, silencioso, mas certo, preparando o caminho para um novo começo. A maldade se espalhou, corrompendo a humanidade. Deus se entristeceu, mas encontrou em Noé um homem justo. Decidiu purificar a terra com um dilúvio, mas preservar a vida por meio de Noé. Noé construiu a arca, obedecendo apesar da incredulidade ao redor. Animais e família entraram. Deus fechou a porta. A chuva caiu 40 dias e noites, cobrindo tudo. Só a arca flutuava, símbolo de justiça e misericórdia. O mundo antigo pereceu, mas a promessa de um novo começo estava segura. A obediência de Noé salvou a humanidade. O dilúvio foi juízo, mas também renovação. A arca era esperança em meio ao caos. Deus não esqueceu sua criação. As águas baixaram, a arca repousou no Ararate. Noé enviou aves. A pomba trouxe o ramo de oliveira, sinal de vida. Deus ordenou: saiam da arca. Um mundo limpo os aguardava. Noé ergueu um altar, agradecendo a Deus. Deus prometeu nunca mais destruir a terra assim. O ciclo das estações seria preservado.
Como sinal da aliança, Deus colocou o arco-íris nas nuvens. Era um lembrete de misericórdia e esperança. A vida recomeçava, sustentada pela graça. O arco-íris selava a promessa de um futuro. A humanidade, unida após o dilúvio, buscou construir uma torre até os céus. Era orgulho e autossuficiência, não adoração. Deus confundiu suas línguas, dispersando-os pela terra. A Torre de Babel caiu e a unidade forçada se desfez. O propósito divino de encher a terra foi restaurado. A diversidade de línguas nasceu ali. O orgulho humano encontrou seu limite. Deus escolheu Abrão para iniciar um novo povo. Chamou-o a deixar tudo e prometeu: farei de você uma grande nação. Abrão creu, partiu sem saber o destino. Deus mudou seus nomes para Abraão e Sara, prometendo descendência numerosa. Contra todas as probabilidades, Sara teve Isaque. A fé de Abraão foi testada, mas ele confiou. Isaque gerou Jacó, que se tornou Israel. A promessa continuava viva, passando de geração em geração. Deus formava um povo para abençoar todas as nações. A história da redenção ganhava forma,